Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu Observadores. E no programa desta manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre a defesa do meio ambiente em Marabá e região. E nós não temos como falar desse assunto sem citar a Fundação Zoobotânica de Marabá. E é por isso que nós estamos recebendo aqui como nosso convidado o médico e ambientalista, o Dr. Jorge Bichara, que é o presidente da Fundação. Bom dia, Jorge. Bom dia, Patrick. Bom dia para quem está em casa nos assistindo. E também conosco, um outro membro da Fundação Zoobotânica, o biólogo Manuel Ananes. Bom dia, Ananes. Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal aí de casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Fique conosco. De volta com o programa Observadores deste domingo, hoje recebendo aqui dois representantes da nossa querida Fundação Zoobotânica de Marabá, que está completando aí suas 2 décadas de atuação, passa muito rápido. Estava conversando isso aqui com o Dr. Jorge, em off, mas primeiramente dar as boas-vindas, Dr. Jorge Bichara e Manuel Ananes, 2 batalhadores ali do dia a dia na Fundação Zoobotânica e mais factivelmente o nosso Parque Zoobotânico de Marabá, que é onde está ali o grande trabalho, né? Doutor Jorge, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Obrigado aí por nos receber e nos dar essa oportunidade de nos dirigir à sociedade e falar um pouco desse projeto que não é nosso, é da sociedade, né? Nós somos apenas os iniciadores disso aí e a sociedade tem o direito de nos ter como ativistas nessa empreitada. Que bom. O Ananes é biólogo, a gente quer te agradecer também, Ananes. Você que está ali no dia a dia ali do Parque Zoobotânico. Eu que agradeço a participação, né? E a Fundação está aí para trabalhar a educação ambiental com a comunidade, né? Ok. E tentar passar a grande importância que é a preservação da flora e da fauna para a população em geral. Tá. Obrigado, bem-vindo também aqui. Doutor Jorge, a impressão que eu tenho é que a Fundação ela trabalha em dois vértices, pelo menos. Talvez tenha outros, mas pelo menos 2 vértices. Um é o que as pessoas percebem mais através do Parque Zoobotânico, né, que ele está ali para ser visitado, etc. E o outro é o viés da militância ambiental, né? Ou seja, participação em conselhos, né, voz ativa na sociedade. Eu percebo que a Fundação exerce muito isso. Eu queria que você fizesse um breve balanço do que significa hoje a Fundação no contexto da cidade de Marabá. Quando nós nos juntamos, né, eu e alguns abnegados, uma coisa de todo mundo achava uma besteira isso, né, naquela época, mas nós nos reunimos e resolvemos então criar a Fundação, esse instituto, cujo objetivo principal é a luta para a preservação ambiental. Mas não só a questão da preservação ambiental em si, não só proteger os animais, a fauna, a flora, mas principalmente também proteger o homem. É tanto que o lema da Fundação Zoobotânica, né, é a serviço do homem, da natureza e do meio ambiente. Porque as pessoas pensam, não, é só cuidar dos animais. Quando se cuida dos animais e da flora e que se preserva algum nicho, algum naco do que era a nossa floresta dos castanhais, nós estamos também preparando este ambiente para que no futuro ele sofra menos com os impactos do desenvolvimento. É por esse motivo que a Fundação Zoobotânica ela se insere em outros setores da sociedade. Nós participamos, como você disse, além daquela coisa intrínseca do parque, a Fundação participa de várias instituições, muitas instituições, mas isso nós não sentimos obrigação, não. Nós sentimos que é um dever nosso, é um dever de participar e tentar, então, colocar o nosso trabalho a serviço da sociedade, como é, por exemplo, a questão da nossa participação no Conselho Nacional de Meio Ambiente, agora é o mais atual. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Ok. Eu estou querendo... Eu vou dedicar um espacinho só para a gente falar sobre a importância dessa participação no CONAMA, que é algo para a gente comemorar.
Mas eu te perguntaria, ou seja, hoje nós estamos no mundo do politicamente correto, de que é bonito falar isso tudo, etc e tal, mas é preciso lembrar que há 20 anos atrás, quando você deu esse primeiro passo, nós ainda estávamos numa cabeça totalmente, muito mais extrativista e pouco sustentável, né? E eu sei que tu não tens nenhum constrangimento de falar nisso, porque tu és também um produtor rural, né? É um fazendeiro e não mudou nada na tua vida, a não ser talvez a maior participação social em termos de ser também um empresário do meio rural, que pensa na parte sustentável. O que mudou nesses últimos 20 anos? Nesses últimos 20 anos, a partir da nossa inserção, né, neste meio, porque na verdade a gente só achava que isto não acabaria nunca. Não, a exuberância da floresta, a exuberância dos meios naturais, dos recursos naturais à nossa disposição, como você falou, o extrativismo, e a gente vem de um extrativismo, né, desde a nossa origem, que foi a parte do caucho, da borracha, que depois veio para o diamante, que depois veio para os castanhais, e a madeira e a questão agora da pecuária. Mas nós somos pecuaristas. Eu tenho uma fazenda, mas desde os primeiros momentos, eu me inseri na lei, no Código Florestal, como uma maneira de produzir, mas de maneira sustentável. É tanto que hoje, a minha reserva, ela é hoje uma reserva municipal. A reserva da fazenda Santa Isabel, né, de minha propriedade, é uma fazenda pequena, claro, mas ela é sustentável. E nós colocamos à disposição da sociedade, transformamos em área de relevante interesse ecológico, que está previsto no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a criação dessas áreas. E nós criamos, então, a área Santa Isabel, são 300 hectares de floresta que faz parte da nossa reserva legal e hoje está à disposição da sociedade. Ela não é mexível nem pelos meus sucessores. Olha, parabéns. A iniciativa é um exemplo para os demais produtores rurais. Se nós insistimos e damos o exemplo para os outros, é normal que a gente também faça a nossa parte. Correto. Se a gente pede para um pecuarista, olha, faz aí uma reserva na tua fazenda para as futuras gerações e tal, continua dele, mas ela faz parte, então, desse contexto ambiental do município de Marabá. E eu não poderia deixar, porque a minha reserva ela está reservada desde os primórdios. Que bom. Ananis, hoje em dia, imagino que tu tens uma preocupação dupla lá. Uma é o teu primeiro ofício, né? Você é um biólogo e está ali, obviamente, para manter essa responsabilidade do parque para com os animais que estão, tanto fauna quanto flora também, que estão ali abrigados, e também receber os visitantes, né? As pessoas que têm essa curiosidade de conhecer. Eu sei que vocês têm muito prazer em receber essas visitas. Mas eu queria que você falasse primeiramente sobre a nossa fauna ali, que tipo de espécimes a gente tem ali guardados, protegidos, e como que eles chegam ao cuidado do Parque Zoobotânico. Nós temos, hoje na Fundação Zoobotânica, 35 espécies, desde gavião real, onça-parda, arara vermelha, e recentemente agora recebemos uma onça pintada também. Eles chegam dos mais variados locais. Nós recebemos do Corpo de Bombeiros, recebíamos também da população, né? Mas devido a uma normativa do IBAMA, que não permite mais que o parque receba diretamente da pessoa, tem que ir do órgão ambiental, nós não recebemos mais. Tem que passar pelo órgão ambiental para passar para a Fundação Zoobotânica através de documentação. Certo. Então, um animal localizado numa determinada situação, animal silvestre, o órgão acessionado é o IBAMA. O IBAMA, ou a SEMA do Estado, ou a SEMA do município. São os 3 órgãos que podem ser acionados para ir capturar esse animal. No caso de captura de animais de grande porte, a Fundação pode sim ser chamada para ir ajudar na captura. Certo. Recentemente, por exemplo, nós recebemos agora, veio de Ulionópolis, de Ulionópolis, uma onça pintada. Certo. Os parques que tinham próximos não tinham condições de receber esses animais, então eles entraram em contato conosco perguntando se nós receberíamos. Foi isso que o Dr. Roger colocou agora há pouco, sobre a distância que nós estamos alcançando para receber animais, né? É por isso que eu te disse que vem dos mais variados locais.
Tá. Isso não é por acaso, né, doutor Jorge? Nós transformamos o Parque Zoobotânico, alguns anos atrás, numa área reconhecida nacionalmente, não é isso? Como é que foi esse processo? Esse processo dependeu da boa vontade, né, dos que nos acompanham, dos que formaram a primeira diretoria, né, dos fundadores, mas se não fosse também o apoio das autoridades e da imprensa. E aqui eu quero fazer um depoimento, quero dar um depoimento, que você e o seu pai foram dos maiores incentivadores. Acreditaram nessa maluquice nossa, né? Isso tem jornal da época, na época que estava apenas começando a germinar essa ideia, né? E realmente é motivo de muita emoção, de muita satisfação, porque vocês participaram. Obrigado. E como vocês participaram, muitos outros também participaram. Um deu um prego, o outro deu um pedaço de madeira, e é isso. O Parque Zoobotânico, a nossa instituição, na parte física e na parte também institucional, ela hoje é composta e deve muito à sociedade. Tudo que nós temos hoje foi doado tanto pela sociedade civil como pelo poder público, né, pelos amigos, pelas empresas. Hoje o parque é uma RPPN, é isso ainda? Não. Que é uma reserva de proteção? O parque hoje ainda é um criadouro conservacionista. Certo. A gente gostaria de passar para zoológico, mas depende muito de vários recursos financeiros, muito mais do que o que a gente pode. Então, da maneira que nós estamos fazendo, sem alarde e com apoio da sociedade, a gente pode dar a atenção devida para esses animaizinhos, né, que estão aí, né, e reproduzi-los e no futuro devolvê-los à natureza. Existe inclusive um projeto. Esse projeto já tem 8 anos. Posso continuar? Pode, à vontade. Esse projeto já tem 8 anos, pouca gente conhece, porque a gente também não pode divulgar uma coisa que ainda não temos recursos para isso. É uma base de devolução à natureza dos animais silvestres na floresta do Salobo. Nós já escolhemos, inclusive, a base, o local, né, com apoio do Instituto Chico Mendes, de Biodiversidade, que tem sido um parceirão, o IBAMA também. E estamos Isso linkaria essa área lá com o nosso Parque Zoobotânico. O Parque Zoobotânico seria o momento de treinar os animais, não é chegar e soltar o animal, fazer o treinamento e depois com monitoramento por satélite, essas coisas, né? Com coleira e colares e tal. Mas precisa de um pouco de recurso. Não é muita coisa, não. É muito pouca coisa. Nós temos hoje 27 antas. Dessas 27 antas, 14 foram geradas em cativeiro. 18 foram geradas em cativeiro. O animal mais velho, mais antigo que tem conosco é o pai de todos, pai de todas as antas, é o Pinduca. Tem 24 anos de idade. Forte como um touro. Tem muita longevidade, uma anta? Da maneira como é tratada, 40, né? 40. E está protegido no nosso ambiente, protegido do predador, que é a própria onça, né? E do pior predador, que é o homem. Ananis, e esses animais chegam lá em que tipo de condição? Alguns chegam muito debilitados, como é que... Olha, graças a Deus, a maioria dos animais que nós temos recebido não chegam muito debilitados. Chegam até bastante gordos, né? Porque o pessoal cria em casa, por exemplo, papagaio, o pessoal acha que comida de papagaio é girassol. Né? Então, empurra o girassol no animal. Aí eles engordam muito, e isso causa problema de obesidade, que é problema de coração, né? Então, lá a gente vai mudar todo o cardápio do animal. É esse que é mais... machucado em si, debilitado, a gente não tem recebido muito. Você está citando, então, o caso do animal que foi resgatado de uma criação em cativeiro legal. Não. Na realidade, cativeiro legalizado, nós não temos aqui. Todos os animais que a gente recebe é porque foi Reformulando a minha pergunta, retirando a palavra cativeiro. Pessoas que estão fazendo essa criação em casa. Isso. Por exemplo, são pessoas idosas. Eventualmente elas capturaram na sua terrinha, na sua fazenda, na sua chácara. A maioria diz que caiu de uma árvore no quintal da casa dele. É assim que encontrou da estrada, né? Encontrou na estrada, ninguém nunca capturou, né? Certo, então vão cuidar. A maioria são pessoas idosas, papagaio principalmente, que fazem o papel de filho para eles. Mas aí,
recebemos animais, por exemplo, com 25 anos de idade. Nós temos uma arara que tinha 25 anos de idade, mas aí a pessoa ficou idosa, começou a causar barulho demais. Aí nesse intervalo acaba terminando na Fundação Zoobotânica, porque a pessoa não dá mais conta de cuidar. Mas não quer dizer que ele esteja maltratado. Maltrato, nós já capturamos, já fomos buscar, aliás, em Jacundá, que foi proveniente do tráfico. Foram, por exemplo, 40 filhotes de arara, que vinham dentro de caixas de tomate, só que cortada ao meio e tampada, bem fechadinho, os filhotes estavam dentro ali. Aí a SEMA conseguiu encontrar e entrou em contato conosco, nós fomos buscar. Doutor Jorge, é muito preocupante o quanto o tráfico de aves continua, né, em ascensão, continua. Eu vi uma reportagem nacional essa semana, no Sul, os traficantes de aves transportando no bagageiro de ônibus comum, de turismo, de viagem, né, quilômetros e quilômetros. Foram, com 2 pessoas encontraram 40. Nós aqui, né, a gente não tem a força assim, como instituição, como entidade ambientalista, nós podemos promover um debate nacional, porque se hoje nós, como seres humanos, não temos garantia de vida nenhuma, imagina um animalzinho. Na verdade, a multa é insignificante. O cara paga uma fiança ali, vai liberado no outro dia, depois vai pagar a cesta básica, não tem nem fiança, né? Não tem fiança. Vai pagar a cesta básica. Então, aqui dentro da cidade, o carroceiro, que depende do animal para puxar essa carroça, à noite ele larga o animal solto pela cidade, podendo causar, né, tanto um perigo para o animal e para as pessoas também que estão trafegando. E aí a gente vai conversar com os profissionais veterinários do município, e o senhor conhece bem essa história, e eles nos contam, não, mas a multa é ínfima. Né? A multa não dói no bolso do cidadão e ele vai continuar fazendo isso. Animais carregando 10 vezes mais o seu peso. E a multa que eles recebem, nesse caso, que aí é os veterinários do Centro de Controle de Zoonose, né? Isso. É justamente por largar o animal na rua, não é nem por maltrato ao animal que é da lei. Que era outra coisa que mereceria um monitoramento também. Não é por causa disso. É porque foi largado na área pública. Mas essa questão da cultura, ela está ultrapassando já o tempo que deveria ter, porque nós também fomos acostumados a comer caça. Era uma época que nós nascemos aqui, fomos criados aqui no meio da floresta, era cultural. Mas chegou um momento que os animais foram caçados, está quase à extinção. Eles estão atirando a menos de 100 metros da nossa base aqui no Parque Zoobotânico ainda hoje. Agora, nós não podemos sair para caçar esses caçadores, né, para prendê-los. Nós não somos policiais, né? Nem vamos arriscar os nossos funcionários. O perigo é muito grande. Não é isso? Senhores, eu vou precisar encerrar esse bloco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores deste domingo. E sempre lembrando que pode encontrar o link com os vídeos dos programas anteriores na nossa fanpage no Facebook, no facebook.com/observadoresmarabá, e também podem nos enviar dicas, críticas, sugestões de pautas através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Inclusive foi através desse e-mail que a gente recebeu embora a gente já quisesse trazê-lo aqui, já vinha tentando a agenda do Dr. Jorge, mas a gente recebeu também aí a participação dos nossos telespectadores, sugerindo o tema meio ambiente, sugerindo a gente falar sobre o trabalho da Fundação. Então, sinal que realmente as pessoas estão bem interessadas aí no tema, Dr. Jorge. Eu vou jogar algumas imagens aqui para a gente analisar. Aqui são visitantes, né? Aqui são no viveiro. Eu queria aproveitar para destacar que hoje em dia não se usa mais aquele termo jaula, né? Que realmente é um termo muito forte, né? Hoje em dia a gente se refere a eles como viveiro. Creio eu, né? Não mudou ainda, porque isso muda muito recinto, rápido. Né? Recinto. O viveiro também, Então temos aqui alguns visitantes lá. Acho até que essa foto é recente, né, Ananis? É recente. Vamos passar aqui mais Ali uma. sou eu. Mas nem visitante. Aqui a turma também visitando, outros. Esses Aí, aqui já são até mais antigos lá, né? Vamos passar aqui mais uma. Aqui. Dr. Jorge aqui com um companheiro nosso lá que já não está mais no parque. O que houve, Dr. Jorge?
Ele foi agredido, né, e não resistiu aos ferimentos. Tem uns macacos, porque eles lutam pela dominação do espaço, né? Então, os dominadores lá da floresta vieram disputar a dominação com eles. Só que o de fora os dois de fora conseguiram feri-lo, né? Feri-lo de morte mesmo. Ele é que tipo de macaco? Pregos. Pregos, né? Muito bom. Então vamos lá. Fica aí pro arquivo. Só para lembrar, né, que nós estamos inseridos num nicho, né, num fragmento considerável de floresta amazônica, de castanhais. 300 alqueires, e lá tem muitos tipos, muitas espécies de macacos. E os pregos, então, eles são meio agressivos e quando estão lutando pelo território. E eles consideram a nossa base, porque tem muita comida e tudo, eles estão vindo de lá, os do mato, para agredir os nossos lá dentro, né? Mas isso é deles. Uma contingência natural que a gente não pode interferir, né? Nós podemos aliviar, né? Por exemplo, capturá-los e trocá-los de base, botar numa reserva maior, fora de casa, mas não matá-los, Deus o livre, nada disso. Certo. Aqui recebendo aqui um grupo, doutor Jorge. Esse grupo que teve a sorte de ter você mesmo como guia. Essa foto tem um tempo já, né? A maioria dessas árvores, então, são castanheiras? Aquilo é uma castanheira ali. É raro, né, nos dias de hoje. Tem alguns espécimes, né, lá. E eles estão bem carregadas para o próximo ano, né? Nós fizemos uma reposição agora também, uma empresa que foi para compensação ambiental, teve que replantar 180, não foi? 180 castanheiras. Nós cedemos o espaço, eles fizeram, né, e vão dar manutenção. E na entrada do parque, se vocês observarem, bem na entrada no portão, nós plantamos há 8 anos. Plantamos mais ou menos 40, 50 castanheiras. Uma parte começou a produzir esse ano. Uma delas. Dizem que você não vai ver, você vai plantar e não vai ver. Se não plantar, não dá. E se plantando nesse país, nesse estado maravilhoso, que é, né, abençoado pelos deuses. De clima, de solo, né? Mas produz bem, já a castanheira, uma delas, e é pé franco, não é enxertado. Está produzindo, já está com os ouriços lá. Já estou curioso para voltar lá. Vamos passar aqui mais uma. E aqui, Hernandes? É mais é um macaco prego também. Tem nome? Mas esse aí, quando tiraram a foto, ele não é de dentro do recinto, não. Foi tirado por uma das telas, mas ele é de vida livre, sim. Ele é de vida livre. Está na turma aqui que o doutor já tinha citado, na né? tela. Não, ele não está na turma porque ele foi criado em cativeiro, em residências, então ele não é agressivo assim, né? Mas eles se misturam com os que são selvagens, os da mata. Então existem 2 grupos soltos, os da própria floresta, né? E os nossos, vamos dizer, que a gente soltou aí. Certo. Tem mais uma imagem aí. E aqui você estava citando, analisar a arara, né? Essa aí é uma arara piranga, que não é a vermelha. A vermelha, nós temos 3 espécies, né? Na realidade 4. São a arara vermelha, a arara piranga, a arara azul e a arara canidé. Essa é a menor das nossas araras, certo, tirando a ararinha azul. Temos dessa aí, nós temos 18 indivíduos dele na Fundação Zoobotânica, dessa espécie. Nós estamos, inclusive, muito bonita, inclusive juntando as penas, porque elas caem as penas, né? Para dar de presente para os índios Chicrim fazer os colares deles, os cocares deles. Maravilha. Vamos negociar com eles, né? Para cada pena que a gente der, cada lote de penas, evitar de matar uma arara, porque é cultural. Tem que matar o arara para fazer o cocar. Não se pode proibir assim. Nós estamos querendo pegar do chão, lavar, são penas bonitas. E vamos mandar de presente para eles. Que bom, outra boa iniciativa. Esses dias a gente reportou aqui sobre um felino que foi resgatado em Itupiranga, que foi encontrado lá, de repente surgiu lá no quintal de uma residência. Sim. O pessoal se assustou bastante. O que era essa história, né? Foi num sábado, né? Na manhã de sábado. Foi. 9 horas. Os bombeiros. Ligaram para os bombeiros. E aí o bombeiro entrou em contato conosco, né? E também a SEMA de Itupiranga nos ligaram, pedindo apoio para capturar o animal.
nós chegamos lá 11 horas. Quando nós conseguimos capturar, era 4 horas da tarde, porque tinha que sedar, né? Até ele dormir mesmo. Era uma onça parda, macho, adulto, mais ou menos uns 4 anos de idade, e estava no quintal da casa. E isso é uma coisa que, infelizmente, devido à grande supressão que está tendo de vegetação, a gente ainda vai ter muitos casos. Nós vivemos na Amazônia. Você vê isso em São Paulo e no Rio de Janeiro praticamente todos os dias. E não é a mesma extensão de floresta que é aqui. Esse caso, pode-se dizer que foi um caso que as pessoas que perceberam a presença do animal ali agiram de forma correta? Agiram extremamente de Então, forma também correta. chamaram Se quem- trancaram dentro de casa, né? Lógico que quando nós chegamos tinha uma multidão enorme. A fofoca Tinha logo mais de anda, 300 Hoje, pessoas com espalhadas celular para na tudo mão. quanto é lado, em prédio, de casa próxima, filmando, tirando foto. Eu sei porque eu dos sozinho motivos de assisti ser- uns 4 ângulos diferentes de Pois é. vídeos aí na Tinha no muita Facebook. gente. Mas, lógico, estava tudo afastado. E ela também estava com muito medo, porque esses animais, a onça parda, elas não são tão agressivas, eles fogem do ser humano. E, lógico, topou com 3 Rottweiler, pelo que eu sei. E os caras até brincaram, as pessoas, que o Rottweiler era praticamente maior do que ela. Então ela subiu num pé de cupu, bem alto. Quando a gente desceu ela, trouxemos para a fundação, lógico, né? Ela foi Sem- sedada, é isso? Foi, ela teve que ser sedada. Sem ser sedada, tu não captura uma onça. Não tem a mínima condição. Então nós trouxemos para a fundação, soltamos elas 2 dias depois, nós- justamente. Ela já foi Nós referida, usamos, então? ele usou zarabatana, né? Aham. Com dardo, lógico. né? Certo. Aqui pela região, somente a Fundação Zoobotânica tem um equipamento, né? Sim. Nós temos a zarabatana e temos também um rifle de dardos para se utilizar de captura de animais de grande porte. E A esse dose também é a dose manipulada, administrada, não é isso? tem que ser De acordo manipulada. Com o tamanho do animal, não é isso? Isso, tem que ser, na verdade, tem que ser manipulada toda a dose para anestésico de animais silvestres, tem que ser manipulado pelo veterinário. Então, nós temos o nosso veterinário, foi conosco também, foi ele que fez toda a medicação. Eu aplico, mas com as doses manipuladas por ele. Correto. Então, aí, Cada um fazendo a sua cada um parte. fazendo a sua função. E esse animal foi solto exatamente na área onde nós temos como base. O ICMBio foi conosco. A futura base. A futura base, onde vai ser o trabalho da área de estrutura da fundação, foi lá que nós soltamos essa onça. Dentro lá da área do Salobo. Isso, dentro da área de Salobo. Certo. Então, doutor Jorge, vamos abandonar um pouquinho as fotos para falar de uma outra conquista que eu considero não, é uma enorme conquista para a gente, que é o fato da Fundação Zoobotânica ter alcançado um assento no Conselho Nacional de Meio Ambiente, que não é qualquer coisa, né? Ou seja, é o órgão maior que cuida das políticas nossas em relação à proteção do meio ambiente, é um órgão plural, que estão representados ali órgãos governamentais das 3 esferas, federal, estadual, municipal, entidades representantes do empresariado, entidades civis de toda a coloração, ONGs, né, todas as grandes entidades, as entidades que mais representativas do processo de meio ambiente no país estão ali representadas no Conselho. E não é simples, e a região norte tem apenas 2 representantes, né? São os Argonautas lá de Belém, estou falando certo? Os Argonautas. É a entidade Argonautas e a nossa Fundação Zoobotânica com 3 nomes lá, você como titular, o Manuel Anandes e o nosso amigo Olavo de Barros, que hoje é vice-presidente da Fundação, constam os 2 como suplentes. Isso. É isso? Então, eu queria primeiro parabenizá-lo, porque isso é um atestado de seriedade, um atestado de militância reconhecida. Não é qualquer entidade que consegue ter esse espaço de assento ali no CONAMA, e eu queria que você falasse para o nosso telespectador o que isso significa em termos práticos, nós termos voz nesse poderoso e representativo Conselho Nacional. É importante demais, né, para a região norte, não só para o Pará, para toda a região norte, haja vista que são só 2 vagas das entidades ambientalistas, né? Nós entramos, então, na disputa eleitoral, né, e nos apresentamos para os ambientalistas de todo o norte e conseguimos, então, uma votação expressiva e que nos deu essa segunda vaga, para estarmos
compondo, junto com as outras instituições interessadas e que fazem parte do Conselho Nacional de Meio Ambiente, como você disse, né, é o órgão norteador das políticas ambientais do país, né? E se discute tudo lá. Poxa, nós estamos na Amazônia, onde parte dos problemas ambientais do país, inclusive de cunho de percepção internacional, e a gente não tem direito Eu de até ser... achei pouco, achei só apenas... lógico que nós estamos olhando as entidades civis, não é isso? Né? Governos, etc. tal, estão obviamente representados lá, mas eu achei, entre entidades civis, apenas 2 cadeiras aqui na região norte, eu achei pouquíssimo. Que é o ponto principal, né? O olho do mundo está em cima da Amazônia, né? Que se diz uma hora que nós somos o celeiro do mundo e outra hora que nós estamos impactando o meio ambiente com as nossas queimadas, as nossas derrubadas, as nossas emissões de metano por causa do gado e etc. Nós teríamos que participar, né? E a gente estava sempre de fora, só votando nos outros todos os anos. Esse ano eu digo, nós vamos participar. Aí vamos colocar a nossa plataforma e foi o que nós fizemos e as outras instituições aceitaram nossas propostas e votaram na gente. E a gente pretende, como a gente sempre tenta, né, fazer jus a essa confiança. Tem que estar presente lá nas convocações, né? Já foram quantas de lá para cá? 2? Já fomos vários, fomos até antes de assumir. Foi, né? antes de assumir, nós fomos 2 vezes. Para saber como é que funcionava o debate lá. Lá está todas as instituições, né, do Rio Grande do Sul ao norte, do Oiapoque ao Chuí, né? Está lá. São sempre Brasília as reuniões? Sempre Brasília, lá no Ministério do Meio Ambiente. Confederação Nacional da Agricultura, defendendo os seus interesses. Da indústria, né? CNI também. E da indústria CNI também, né? Tem a cadeira. A cadeira lá e então discussão, puxa e colhe danado lá. de alto nível. Discussão, a briga é grande. De alto nível, sabe? E é muito importante a gente poder, então, para defender, não só a questão de defender, simplesmente por defender a preservação ambiental, mas também a questão da sustentabilidade, porque muita coisa que eles acham que é bom para nós, não é bom para nós aqui. Então, nós estamos lá, graças a Deus, ativamente. Nós vamos, quando eu não puder ir, a Nanes vai. Geralmente, nós vamos os 2. Certo. A gente dá um jeito aí, porque eles pagam uma viagem, pagam uma passagem, uma estadia para um de nós, né? Aí eu vou na minha milhagem, eles pagam do Ananes e é isso que vai... São 2 anos a 2 anos. participação? 2 anos, 2 anos. Nós não podemos esquecer, doutor, acho que a gente também fomos eleitos para as câmaras técnicas. Né? Ah, sim, Câmara Técnica da Biodiversidade foi a que nós fomos eleitos, né? E de proteção de floresta. Houve há uma divisão de câmaras técnicas, certo? E nós optamos principalmente pela biodiversidade e depois pela proteção de as câmaras florestas. técnicas que vão analisar projetos. E levar o parecer para plenário. Uma coisa que nós observamos, durante todo esse período que tem o CONAMA, nunca teve uma entidade da região norte representando dentro de uma Câmara Técnica. Nós somos os primeiros. A região norte não teve. Eles vai perguntar, vocês vão brigar logo de primeira pela Câmara? Vamos. A gente vai pela Câmara Técnica. E nem poderiam se... Sabe quem é o primeiro? A Renctas. A Renctas. Da biodiversidade, estamos junto com a Renctas. A Renctas e nós. Sabe, a Renctas poderia estar fora desse debate. Sabe qual é a Renctas, né? A Renctas é aquela que é a maior que briga, que discute, que fiscaliza a questão do tráfico de animais. É a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animal Silvestre, né? É um dos nossos patrimônios nacionais nesse trabalho de combate. É uma ONG até mais importante que órgãos governamentais. Isso. Senhores, já fomos mais um bloco, vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, hoje falando aqui sobre meio ambiente aqui em Marabá e podendo falar um pouquinho sobre o trabalho da Fundação Zoobotânica de Marabá e o nosso Parque Zoobotânico. Doutor Jorge, a gente estava falando sobre o CONAMA no bloco anterior e semana passada eu lhe encontrei participando
o senhor e o Ananis de uma conferência aqui que ia formar também um conselho municipal, né, de desenvolvimento sustentável. Ou seja, ele é um trabalho diferente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? São dois conselhos diferentes. E me chamou a atenção ali, tanto quanto a participação de vocês, que eu percebo sempre interessados em participar em todos os conselhos que tenham a ver com isso, participar de todos os debates, me chamou a atenção que cadeiras ficaram vagas, né? Isso é uma coisa que no nosso dia a dia aqui, de jornalistas, aqui no Grupo Correio principalmente, no Jornal Correio, aqui no SBT, a gente tem batido forte na necessidade da participação social, né? As entidades, elas não têm que existir apenas por existir, né? Seja de que áreas forem, elas têm que exercer sua representatividade, participar ativamente dos debates e não terceirizarem isso. Parece que cada vez mais as pessoas na nossa sociedade, na nossa comunidade, eu faço a minha culpa me incluindo, todos nós que somos comunidade de Marabá, terceirizamos isso, né? Não participamos da nossa entidade, seja ela uma entidade de bairro, uma entidade classista, e por sua vez a nossa entidade classista, uma entidade de bairro, entidade representativa, também não exerce a sua representatividade nos conselhos municipais, principalmente, onde elas têm legalmente, né, a cadeira cativa, bastando para isso se apresentarem no dia, participarem de uma conferência dessas, e me entristece ver que muitas entidades ou áreas da nossa cidade não se fazem representar e não se fazem... É um desabafo meu, né, não é nem uma pergunta, é um desabafo meu pessoal e como profissional jornalista, mas eu queria também que vocês dois comentassem também sobre isso. É importante, as pessoas dizem assim, poxa, esse pessoal participa, quer estar presente em todas as coisas. A gente participa porque é do nosso íntimo, a gente tem prazer, tem amor. Tem uma coisa, Patrick, que a gente tem que colocar isso. Não adianta fazer as coisas só por fazer. Eu vou fazer porque eu sou obrigado. Não, você vai entrar numa coisa assim, numa instituição desse tipo, para participar, mas você tem que ter um objetivo, você tem que gostar, você tem que ter amor, você tem que gostar de se doar para a sociedade. Porque se tiver salário eu vou, se não tiver, então é melhor não ir. Essas coisas não têm salário, essas coisas a gente paga para participar, paga nem que seja com o esforço físico da gente, com o esforço mental. E o que a gente observa é que todas as vezes que vão acontecer esses fóruns, essas eleições para participação da sociedade, muita gente briga para participar e depois desaparece. Ocupa o espaço. Perfeito, tem isso também. Não adianta também você só estar dentro do conselho e não participar das reuniões. Tanto que lá no Conselho de Meio Ambiente a gente tem retirado, né? São 3 seguidas, né? Faltas, a gente retira a instituição e manda procurar, chama outra, né? Um suplente, porque a gente não está, ou vai participar direitinho ou não vai ocupar um espaço que deveria ser de uma outra instituição que gostaria de participar ativamente, como você disse, mas não vai. No caso lá, que você achou estranho, né, foram avisados, a Secretaria de Agricultura formou direitinho o edital, mandou para o jornal, e convites mesmo diretos, né, mala direta, mas instituições que estão lá, contempladas, não vou citar o nome, né, já pela segunda vez não participam, ficam de fora. E depois vão reclamar que não estão participando das decisões. Ou que o Conselho está interferindo em determinada coisa, mas ele não está lá para dar a sua versão também. E é tão pouco, é uma vez por mês. Quando é possível, quando é preciso fazer uma extraordinária, a gente convoca, né? E é tão simples, 2, 3 horas que pode se doar para a sociedade. Nós temos muitas atribuições, mas quando é para fazer isso, a gente tem prazer de ir. Então, esse chamamento, agora nós vamos ter dia 6 de junho, vamos ter o nosso Fórum Municipal de Meio Ambiente. Né? Já mandamos convite, estou agora aproveitando para convidar as instituições, né, que queiram participar, fazer parte do Conselho, que se inscrevam até o dia 19 lá na Secretaria de Meio Ambiente, lá no Departamento do Comando, Conselho Municipal de Meio Ambiente. 19 agora, essa semana. Isso, sexta-feira é o último dia. Sim, então, daqui dois dias, né? 3 dias.
que se inscrevam para quem quer participar do conselho. Para quem quer participar apenas do fórum, não tem problema, ser no até dia. no dia. Que é Dia dia 8 de junho. 8 de junho. Mas nós não podemos deixar passar essa luta pela sociedade, que essa luta pela preservação ambiental e essa luta para manter alguma coisa de bom para as futuras gerações. Que bom. Hernandes, uma coisa que o pessoal sempre pergunta muito aqui, como é que funciona a visita ao Parque Zoobotânico? A gente sabe que é controlado, né? Até porque a gente não tem uma mega estrutura lá para receber, né, uma quantidade enorme de visitantes, etc. Tal, mas sempre está aberto, eu sei que sempre está aberto, sempre que é solicitado vocês abrem esse espaço. Como é que funciona a solicitação de visita e que horário isso acontece? É pago alguma coisa? Como funciona? Olha, segunda e terça, a fundação é fechada para manutenção. Ok. Porque medicação, tratamento de animais tem que se Descanso dos fazer quando está animais, né? fechado, não pode fazer com visitante. Né? E ela é aberta ao público de quarta a domingo, das 8 até as 4 horas da tarde. Eu queria só aproveitar que tu falaste de alimentação, eu vou pedir para colocar bem aqui na tela, eu acho que a gente tem mais uma imagem, é justamente aqui. Justamente aqui a alimentação. É recente essa foto? É. Essa imagem? Seria aqui a alimentação separadinha aqui dos... Porque a alimentação ela tem que ser balanceada. Aham. A nossa alimentação ela é comprada diariamente. Isso é um custo alto, hein? Gestual. A gente gasta... Já vou voltar com o Dr. Jorge para ele falar Isso. dessa história do custo. Mas continua, Nandes. Pois a nossa alimentação ela é comprada diariamente, né? Aham. E aí a gente faz balanceio para cada espécie, é um determinado tipo de alimento. Não se dá só girassol, como a gente vê o povo dar em casa. Então a gente faz todo o balanceamento, lógico que nunca o animal em cativeiro vai comer exatamente como ele come na floresta. Isso é praticamente impossível se saber exatamente a dieta de um animal que está na floresta para o cativeiro. Mas a gente tenta, o máximo possível, aproximar. Porque se ela não for balanceada, o animal pode morrer do coração. Os mesmos problemas que nós temos, o animal pode ter também. Ok. Né? Então, esse é o tipo de alimentação. Então, por causa disso, tratamento de alimentação, tudo, a gente abre, então, de quarta a domingo, das 8 até as 4 horas. Certo. Aí, existe uma taxa. É justamente essa taxa que é o que ajuda a comprar essa alimentação. A gente cobra uma taxa de colaboração de R$4 por adulto e R$2 por criança. R$4 Por adulto e R$2 por criança. E sempre quando o pessoal entra, que pergunta, a gente fala para eles mesmo, que eles também estão nos ajudando a manter esses animais. É um valor simbólico, né? Todos os dias a gente compra nesse supermercado que tem, é comprado com nota fiscal, tudo para prestação de conta, porque todos os canhotos são numerados, inclusive, né? Certo. Que aí, lógico que a gente tem que prestar conta com o Ministério Público, a sociedade. O pessoal pede sempre prestação de conta e está aberto também. Inclusive a fundação fica aberta, por lei mesmo, a gente tem que deixar isso aberto ao público para informações. Não tem segredo de nada. Não, é aberto ao público para informações sim, do que se gasta, quem nos ajuda, quanta gente arrecada, isso é aberto ao público. E essa visita, a pessoa vai lá com a cara e a coragem ou tem que agendar antes? Não, antes havia um agendamento, Certo. porque realmente era fechado ao público, as visitas só agendadas. E aí o conselho, que a fundação tem um conselho, né, se reuniu e junto com a SEMA do Estado, conversando com o pessoal da SEMA, a gente acabou sendo autorizado a abrir ao público dessa forma, né, de quarta a domingo. Ok. Mas não Então, há necessidade quarta, de domingo, agendar. 8 às 14? Das 8 às 16. Às 16 horas. Então, o que a gente recebe... R$4 adulto e R$2 isso. criança. E escolas, a escola, aí como é um grupo de escola, tanto faz, aí sim, sendo só, pode ser professor, pai, não, aí é R$2 que fica. A gente faz o valor de R$2 para todo mundo. Por ser instituição. Por ser instituição. Ok, então tá aí. Quem quiser visitar o Parque Zoobotânico, fica ali à beira da BR-155. É isso? Na saída de Marabá para Paraopebas. A O entrada... acesso mais fácil que a gente dá, a gente diz que é em frente Ao à Expoama, ao Parque Parque de de Exposição, que não tem erro. É em E logo do lado esquerdo tem um nome bem grande com a placa Fundação Zoobotânica. A gente mudou o portão, botou mais para frente. Tá deixou mais visível, que antes era mais visível, recuado, sim. né? Então quem vai saindo no sentido Marabá para Paraopebas, ele está... Quando chegar à altura do Parque de Exposição, ele está do lado esquerdo. Logo assim Ali que o inicia acesso. do lado esquerdo. Então acho que está bem, deu para ficar bem didático aí para o pessoal E também entender. nós temos uma página na internet, que é o Facebook, né? Que é só pesquisar Fundação Zoobotânica de Marabá,
que aparece lá, tem todas as informações da Fundação, o nosso trabalho, horário de visita, o que a Fundação é, o que nós fazemos, a gente coloca inclusive a importância também dela. Vou pedir para o Cadu colocar aí na tela o endereço da fanpage no Facebook, a partir do nosso link aí para o nosso telespectador também acompanhar. Doutor Jorge, não é simples manter isso, né? Tem um custo alto, fora o custo implícito, né? Que é a dedicação de vocês, a maioria são voluntários. Preocupação, 24 horas, final de semana, quando alguém liga, quando esse liga, ou então eu ligo para ele. Quantas vezes, final de semana, a gente correu para lá com os veterinários para atender animal, é sempre uma luta. Mas é isso, alguém tem que fazer. Né? Sobre a questão interna do parque, nós estamos, inclusive, já implantamos câmeras, né? Câmeras de monitorização, né? De monitoração. E quantas nós já temos lá? Até agora temos 16. 16. Mas o projeto está 32. Para 32. É que faltou dinheiro. Faltou né? recurso. Algumas foram doadas para nós, né? Mas está funcionando muito bem. Estamos com a metade lá do que seria o ideal. Isso. E isso aí vai servir, inclusive, para um projeto que a pessoa pode beneficiar um animal e ele fiscalizar esse animal lá de longe, pela internet. Nós vamos abrir e ele vai ter acesso a uma senha, um link. Esse é o projeto, né? Desde que ele adote. Desde que ele adota aquele animal ajudando. Onde ele estiver, ele vai ter acesso. Vai receber uma acessar. senha ali e vai Isso. poder acompanhar. Hoje o ciclo de vida daquele animal. Hoje nós temos as câmeras, mostram as vias, né, lá dentro, tudo, né, até para fiscalização dos animais, né? Então, Jorge, eu queria que você falasse rapidinho sobre, acabando, né? sobre a visita lá no Rio, que a gente já está terminando o tempo. Tá, eu vou falar rapidinho do custo, né? O custo hoje, nós temos arrecadação hoje da Unimed, da Sinobras, parceirão de sempre, e Justiça, né? Tanto faz federal, estadual. Sentenças são carreadas algumas, né? Está retornando essa modalidade e vai ser muito bom. Mas tanto federal quanto estadual? Estadual, ainda continua, estadual principalmente, né? Mas todos nos ajudam. E a sociedade em geral. Mas financeiramente são essas instituições que estão nos ajudando. Então, Fundação, Unimed e esses recursos por multas por crimes ambientais, né? E no final, aí os encargos sociais, ainda vem, todos os encargos sociais atualmente vêm do JB. Não é o JBS, não é o J Bichado. Esse é o grande patrocinador. Doutor Jorge, o nosso tempo estourou. Eu deixo apenas para a sua consideração final e convite talvez para as pessoas de casa também, a militância ambiental aqui em Marabá, e quero parabenizá-los, que vocês levem para a equipe da Fundação o nosso respeito, os nossos aplausos pelo trabalho que tem desempenhado. A gente que agradece, né, em nome da Fundação, em nome dos seus diretores, em nome da sociedade, o apoio que sempre a imprensa, a mídia, principalmente o Correio do Tocantins, nos primórdios nossos, né, nos deram, né, e a gente continua precisando disso, né, e conclamar a sociedade para nos visitar, né, não por causa de recursos, de colaboração, tudo para conhecer a maravilha que nós temos. Infelizmente, vão ver animais em recintos, em cativeiro, mas a meta não é essa, a meta é preservá-los, a meta é protegê-los e salvá-los da sanha predatória do ser humano e no futuro devolvê-los à natureza. Gostaríamos então de agradecer e convidá-los a visitar. Estamos à disposição para qualquer momento uma nova entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, Ananis também, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Agradecer a você que nos assistiu nessa manhã, agradecer a toda a nossa equipe aqui nos bastidores. Também o meu amigo Jorge Gabi, Jorginho, está aqui nos visitando também, está aqui nos bastidores acompanhando a gravação do programa. E mandar um abraço a todos vocês que têm nos prestigiado com a audiência todos os domingos aqui na telinha da TV Com Respeito. Até semana que vem. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras,
Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.